Olá pessoal, vamos aqui a mais uma videoaula, tá? Mesma metodologia, né? Estou aqui com a câmera móvel, vai ficar um pouco tremendo, mas não tem importância. A importância é o conteúdo que a gente vai lançar, tá bom? Dá aqui uma panorâmica aqui nas propriedades que a gente vai estudar, tá? A gente tem aqui página 28 e página 29 do nosso livro didático. Se você não tiver, providencie, tá? Esse é o papel da escola, providenciar o livro para vocês. Então nós vamos falar dessas duas propriedades aqui, tá? Essas duas propriedades, propriedades gerais da matéria, tá? Versus propriedades específicas da matéria. Estão lá, como eu falei, página 28 e 29 do livro, tá bom? Como o próprio nome diz, pessoal, propriedades gerais da matéria é aquela em que engloba todo e qualquer tipo de matéria, tá bom? Ou seja, se você, por exemplo, pegar uma certa quantidade de matéria e tentar identificar, eu vou identificar se isso aqui é ouro, se isso aqui é alumínio, se isso aqui é ferro, se isso aqui é zinco. Você utilizando as propriedades gerais, você não vai conseguir dizer qual tipo de matéria você tem na sua frente. Você não vai conseguir, tá? Por quê? Porque aqui a gente está vendo que toda e qualquer propriedade geral, ela, olha aí, quando eu digo não, é não, bom? Não permite identificar o tipo de material. Então, repetindo, as propriedades gerais não permitem identificar o tipo de material. Se eu tenho ali na minha amostra, lá no laboratório de química, se eu tenho naquela amostra ali uma pequena amostra de alumínio, de zinco, de prata, de ouro, não consigo identificar utilizando apenas propriedades gerais da matéria. Exemplos de propriedades gerais da matéria, pessoal, olha aqui. A massa. Se alguém te entrega um volume, né, um volume de alguma coisa, dizendo, olha, aqui eu tenho 2 gramas desse material. Que material é? Aí você vai dizer, eu não sei, porque você está me dando uma propriedade geral da matéria. Por que geral? Porque todo material tem uma massa. Você pega um punhado de areia, tem uma massa, um punhado de açúcar tem uma massa, um punhado de sal tem uma massa. Então é uma propriedade que a gente chama de propriedade geral da matéria. Ela não permite identificar o tipo de material. E uma das propriedades, que a gente já até estudou, tá? É a massa. A massa, se você der a massa de qualquer material, você não consegue dizer que material é aquele, a menos que você já tenha um conhecimento prévio daquele material, tá? Aí você vai dizer, ó, tenho 2 gramas de ouro, tenho 2 gramas de ferro, mas se você não tiver conhecimento daquele material previamente, você não vai identificar que tipo de material é esse, utilizando apenas como propriedade a massa, que é uma propriedade geral. Tranquilo? Em relação ao volume, outra propriedade geral. Você diz, eu tenho 2 ml desse material. Que material é? Não sei. Pode ser água, pode ser álcool, pode ser acetona, tá bom? Não dá para eu identificar, utilizando só o volume. 2 ml, 2 centímetros cúbicos, 2 metros cúbicos, não dá para identificar. Outra propriedade geral que a gente estuda é a temperatura. Será que se eu mostrar para você um material e dizer, olha, ele está a 25 graus Celsius, dá para você dizer que material é? Não dá. Impenetrabilidade, outra propriedade geral. Professor, que diabo é isso daí? Nome estranho. Acho que eu vou botar na minha menina esse nome aí. Ou impenetrabilidade, vem cá. Pessoal, impenetrabilidade é um corpo não consegue ocupar o espaço de um outro corpo, tá? Isso é impenetrabilidade. Cada corpo, cada matéria que existe ocupa o seu lugar no espaço. Então, a propriedade geral da impenetrabilidade quer dizer isso. Um corpo não ocupa o espaço de um outro, tá? Não pode fazer isso. Então, aqui nós temos, eu coloquei 4 propriedades gerais da matéria. Ficou claro aí? Propriedade geral, ela não permite identificar o tipo de material que você está analisando. Então eu coloquei aqui para a gente estudar propriedade geral versus
tá? Propriedade específica da matéria. Agora aqui, pessoal, aqui o negócio muda. Porque ele está falando propriedade o quê? Específica, ou seja, cada uma tem a sua. Cada uma substância química, cada um objeto, cada corpo possui a sua. Então essa propriedade específica, olha o nome, específica. Isso quer dizer que nenhum outro material no universo inteiro tem aquela mesma propriedadezinha, com aquele mesmo valor modular. Tranquilo? Então, se é específico do material, então as propriedades que aqui eu vou analisar, elas permitem identificar o tipo de material. Elas permitem me dizer se eu estou lidando com alumínio, se eu estou lidando com ferro, com zinco ou qualquer outro. Olha aqui os exemplos que eu coloquei, é bem mais exemplo. O ponto de fusão de um material, o que é ponto de fusão, professor? Pelo amor de Deus, me diga. É o que aconteceu com o Goten e o Trunks? Aquele jogo de cinturas que eles faziam e aí faziam a fusão e aquilo ali é? Não, fusão para nós aqui na química ou na física é passar de um estado físico para o outro, tá? Ou ter os dois estados físicos ao mesmo tempo. Então, ponto de fusão é uma determinada temperatura que o material vai sair do estado sólido para o estado líquido, tá? E essa temperatura, na hora que está ocorrendo a fusão, nós temos os dois estados físicos, o sólido e o líquido. É quando você vê, por exemplo, um cubo de gelo derretendo. Um cubo de gelo derretendo, ele tem os dois estados físicos. Tem o líquido, está derretendo, né? E tem o sólido, que é a parte do gelo. Então ali nós temos uma temperatura que a gente chama de temperatura de fusão, ou ponto de fusão. No ponto de fusão é exatamente onde ocorrem os dois estados físicos ao mesmo tempo, o sólido e o líquido. Tranquilo? Então, se uma substância química, por exemplo, a água pura, tem ponto de fusão 0 graus, pessoal, só ela tem essa propriedade específica chamada ponto de fusão, olha aí, propriedade específica chamada ponto de fusão e que congela a 0 graus, ou seja, sai de líquido para sólido. Só ela no universo inteiro tem esse ponto de fusão, tem essa temperatura de fusão, 0 graus Celsius. Não existe outro material. Então por isso que é específico daquela substância, no caso da água pura. Falando ainda em água pura, nós podemos falar de ponto de ebulição. Só ela possui um ponto de ebulição igual a quanto? Responde aí para mim, responde rápido. 1, 2, 3. 100 graus Celsius. 100 graus Celsius é o ponto de ebulição da água. Não existe outra substância química no universo que tenha um ponto de ebulição, ou seja, a passagem do estado líquido para o estado de vapor que seja 100 graus Celsius. Tá? Outra propriedade que estudamos, pessoal, densidade. Densidade. Lembra que a gente fez aquele exercício que eu coloquei para a gente descobrir se o material era de diamante ou era de vidro? Se é para a gente descobrir se é um ou é outro, então significa dizer que o valor da densidade ele é uma propriedade o quê? Específica, exatamente, específica da matéria. Só aquele material possui aquele número, aquela quantidade de densidade, não existe outro. Então lá a gente descobriu que era o diamante, 3,5 gramas por centímetro cúbico, que ele colocou lá, mas no resultado deu ml, tranquilo? Cor, a cor também é uma propriedade específica. Você vê o ouro, você colocar um pedaço de ferro e um pedaço de ouro na sua frente, você sabe dizer, né? Esse amarelo aqui é o ouro, cara. Então, se é uma propriedade que faz eu fazer o quê? Que me permite identificar o tipo de matéria, então, com certeza, ela é uma propriedade o quê? Específica, só aquele material possui. Tranquilidade geral? Sabor. Sabor e cheiro. Outra propriedade específica, tá? Não sei se vocês lembram, mas não sei se vocês assistiram uma novela chamada Os 10 Mandamentos. E lá tinha um rapaz que ele era um alquimista, ou seja, um precursor dos químicos atuais de hoje. E ele fazia muito. Uma cena que ele chegava no laboratório dele
e ele cheirava os materiais para identificar que tipo de material era aquele. Tanto é que quando o material continha um pouco de vapor, ele pegava a mão dele e ficava abanando para sentir o cheiro, para tentar identificar que tipo de material é aquele. Ou então, muitas vezes, ele pegava e colocava uma pitadazinha na boca. Lembrando, isso não é adequado você fazer dentro de um laboratório de química. Nem cheirar e nem tocar, muito menos sentir o sabor, tá? Porque lá existe grande quantidade de materiais venenosos. E esse rapaz fazia isso porque esse rapaz que eu estou falando, o cara lá da novela, tá? Pega aí o raciocínio. Então veja, esse cara fazia isso por quê? Porque ele sabia que ele não era um material venenoso, mas ele não tinha certeza de qual material era, mas ele tinha certeza que não era um material venenoso, então ele cheirava ou então ele sentia o sabor. Tranquilo? Então se permite me identificar se essas propriedades, sabor e cheiro, permite eu identificar que tipo de material é, então são propriedades o quê? Específicas da matéria. Me permite identificar o tipo de material. Tranquilidade geral? Pessoal, outra propriedade, textura. Ou seja, você toca e sente que tipo de material você tem. Outra, condutibilidade elétrica. Tá? Condutibilidade elétrica. Condutibilidade elétrica. A condutibilidade elétrica é tranquila demais, porque cada um material tem o seu. Tá? Então você consegue com certeza identificar que tipo de material é esse. Pessoal, resumindo, propriedades gerais da matéria não permitem identificar que tipo de material você tem. Nós temos aqui a massa, volume, temperatura e impenetrabilidade, versus propriedades específicas da matéria. Permite, sim, permite identificar o tipo de material. Nós vimos lá, ponto de fusão, ponto de ebulição, densidade, cor e sabor. Tranquilo? Então, passemos para conteúdos a mais à frente, tá bom?